Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E bom, se você realmente tá aqui pela primeira vez, não esquece mesmo de se inscrever no canal. A gente tá quase aí batendo nossos 55 mil inscritos, eu fico muito feliz de bater essa meta com vocês. E se você tá aqui pela primeira vez também, você não sabe que eu sou embaixadora da Centauro, então vocês podem usar o meu código IMPSantista, IMP Santista, e ter 10% a mais aí na sua compra da Centauro. Usem e abusem desse código, porque 10% a mais agora, ainda mais nas épocas finais de ano, Natal e tudo isso, é um descontinho realmente importante. Então usem o código, tá aqui embaixo também na descrição. E bom, esse é um vídeo, como vocês conhecem muito bem aqui no canal, Isabel Informa. E no Isabel Informa de hoje a gente vai falar todas as últimas notícias da semana. Tô tentando trazer um Isabel Informa semanal, eu acho que eu trouxe na segunda-feira passada, não nessa, na outra. Vou tentar trazer mais recorrência aqui pra vocês, mas que de fato, nesse momento, a gente sabe que as notícias do Santos, elas vão um pouco mais devagar, né? A gente não tem grandes conclusões, até da semana passada para essa a gente tem avanços de negociações ou negativas de negociações, mas de fato uma conclusão de uma grande negociação no Santos a gente ainda não tem. Mas eu acho importante que a gente passe aí por vários detalhes, até das próprias negativas. Falando em negativas, vou começar com o goleiro John, né? A gente viu aí tanto o Internacional, a gente viu até, se eu não me engano, até foi o Fábio Carille. Não, o Fábio Carille é outro jogador. É o Lucas Braga, esquece o Fábio Carille. Ver outros times olhando pro John, com interesse no John. O John é um goleiro muito grande pra estar na reserva, tá? Eu acho que a gente pode ter, assim, aquela nossa experiência com o John na final da Libertadores. Mas, de forma geral, a gente sabe que ele é um grande atleta, senão não teria jogado a Libertadores inteira daquele ano. O Santos, ele precisa olhar pro John como um cara que ele precisa dar oportunidade, né? A gente falou até que, bom, foi se falado, no caso, que o Santos pediu mais de 8 milhões pelo John, e até o Rueda, em entrevista no Esportes por Esporte, falou que ele pediu até muito mais que 8 milhões pelo John. Eu acho que de fato o John vale muito mais do que isso, só que eu também acho que o Santos precisa dar para o atleta também o que ele quer. Então, assim, você vai utilizar o atleta no Paulista? Você vai utilizar o atleta na Sul-Americana? O que você vai dar pra esse atleta? Porque você ter um baita atleta dele, que já não é tão jovem assim, se eu não me engano, o John tem 26 anos. Então já não é um atleta que você fala, não, espera um pouco, daqui a pouco vai chegar a sua vez. Você vai criar um Walter, né? A gente sabe que o goleiro reserva do Corinthians por muito tempo ficou ali na sombra do Cássio, hoje tá no Cuiabá, mas basicamente poderia ter sido um baita goleiro e não foi, né? Até as pessoas falam, pô, mas sei lá, o Palmeiras tem o Marcelo Lomba, mas o Palmeiras tem dinheiro pra pagar o salário do Marcelo Lomba, e o Palmeiras, em geral, tá em 3 competições o ano todo. A gente sabe que aqui no Santos a gente não consegue prometer que o cara vai estar em 3 competições o ano todo, e além disso, o Marcelo Lomba, ele é reserva de um cara chamado Everton, que é chamado pra caramba pra seleção. Então, esse último ano do Palmeiras, que foi mais um ano vitorioso, você teve o Marcelo Lomba aparecendo em diversos jogos. O último ano, eu não lembro de uma sequência de 5 jogos aí que o John teve. Aliás, sequência ele nem teve. Ele jogou, se eu não me engano, naquele jogo contra o Corinthians porque o João Paulo estava suspenso. Então, eu acho muito legal essa questão do Rueda. Eu acho que esperar que o Odair e o Falcão cheguem, né? Uma outra notícia é que o Odair tá chegando na semana que vem. Se eu não me engano, ele chega aqui no Brasil no dia 6 de dezembro. E que sentem os três, né? Sentem uma reunião apenas para o John. O Santos precisa oferecer algo para o John. Vai oferecer o Paulista? Vai oferecer a Sul-Americana? Puta, Bel, não vai oferecer nada, mas vai oferecer salário, sei lá o que vai oferecer. Aí o problema do Santos não é meu. Só que precisa não simplesmente negar negociações, porque não tá aparecendo Piraporinha. Apareceu pro John o São Paulo querendo o John como titular. Um time gigantesco, um time que vai dar uma visibilidade pra ele incrível. Você não vai esperar que daqui a 2 meses o West Ham venha e ofereça 35 milhões pelo John pra um jogador que ele não está vendo. Ah, porque ele viu aqui um VT de 2020, isso não vai acontecer. Até pra você ter vendas melhores, você precisa colocar o John na ativa. Até porque você tá tendo tanto o São Paulo como o Botafogo querendo um goleiro que faz tempo que eles não vêm, mas que eles sabem do potencial. Então eu acho que, assim, interessante pro Santos, importante se posicionar com essa grande importância que o John tem, mas você também precisa olhar o atleta como um cara humano, né? E falando de idas e voltas aí, a gente tem muito o empréstimo do Luan acabando, tá? Eu só queria frisar uma coisa sobre o Luan. O empréstimo acabou, ele vai voltar pro Corinthians e tudo isso, só que eu não quero que a gente olhe para esse processo do Luan como algo errado. Eu achei muito interessante a jogada do Santos. Foi um atleta gigante, que já foi o rei da América, né? Não que isso valha de muitas coisas visto o nosso retrospecto, mas assim, você é um cara que você pagou quase nada por ele, um contrato de 6 meses, uma posição que você precisava. O Santos pode fazer mais contratos dessa forma. Eu não tô falando pra agora você só viver de atletas ferrados em outros clubes que você só contrata por 6 meses, não.
mas eu achei a jogada do Santos inteligente. Não deu certo, legal. Não é um problema não dar certo. Você teve, por exemplo, a jogada do Goulart, que foi um cara que não deu certo, mas que pelo menos o Santos não tá pagando pra ele como o São Paulo paga pro Daniel Alves até hoje. Então eu vejo a questão do Luan acabando, mas um final feliz pela jogada do Santos. Ele pega um cara do rival, um cara que poderia ter dado certo, uma posição que o Santos precisa. Um Luan de 2017 seria brilhante dentro do Santos. Não deu certo, tchau e acabou. A gente não deve nada pro Luan. Luan deveu o futebol pra gente. Ele poderia ter dado mais futebol do que deu, mas acabou. Eu só queria enfatizar que a ideia do Santos foi positiva. E você tem outros jogadores, por exemplo, o próprio Raniel tá voltando, o próprio Felipe Cardoso estão voltando, que são dois jogadores que provavelmente não estão dentro do que o Santos espera. Mas você pega o Felipe Cardoso, você pega o Raniel, são jogadas que o Santos fez que agora vai fazer o que com esses dois centroavantes? Eu não sei. Nem o Vasco quis, nem o Atlético Goianiense também não quis, o William Maranhão. Então são jogadas muito mais complicadas que na mão do Odair eu não sei o que ele vai fazer. Mas o Luan, eu só quero enfatizar que pra mim foi uma jogada inteligente, que não deu certo, que futebol você está aberto a dar certo, a não dar certo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar sobre isso. O Santos, nesse momento, acho que a única grande notícia aí que a gente tem é que o Santos encaminhou a contratação do Speed, né? O Speed Mendonça, do Ceará. A diretoria ofertou um contrato de 3 anos ao atleta e já acertou os valores com o Vozão. Aqui a matéria do GE, que fala: o nome do atacante foi já aprovado pelo coordenador de futebol Falcão e pelo Odair. A negociação, no entanto, está sendo conduzida pelo André Sueda. Em 2022, ele disputou 20 partidas pelo Ceará, marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências. Até tava ontem no podcast com o Iago Rudá. Pra quem não sabe, eu participo do podcast do GE, então toda semana aí também, se você não tá aqui no canal, você pode ficar ligado, seja no Deezer, no Spotify, aí no seu agregador de podcast favorito. E a gente falou muito sobre o Mendonça, e até o Iago me perguntou: mas Bel, ele tem um posicionamento parecido com o Lucas Braga, né? Você não acha que é mais do mesmo? Porque ele é um cara rápido, ele é um cara que finaliza mais, mas ele é um cara que joga pelas beiradas, consegue jogar pelos dois lados. O Santos hoje, ele é um time que, como eu falei no começo do vídeo, não sei se eu falei aqui nesse vídeo, porque eu comecei a gravar e daí tô com a campanha e eu comecei a regravar de novo. Hoje o Santos, ele é um time que precisa muito mais de futebol do que de dinheiro, né? Acho que eu falei isso sobre o John, não sei. Mas o Santos precisa de futebol, o Santos precisa de peças. Por mais que você não vai ter um time repleto de peças infalíveis, peças titulares, você precisa compor esse elenco também. E esse cara, ele vem muito pra compor esse elenco do Santos de maneira necessária, porque assim, você tá jogando nas suas duas laterais, quando você, nas suas duas pontas, você não tem um reserva, você tem um Soteldo agora, um Soteldo que eu não sei quando que vai conseguir voltar. Quando você tira o Lucas Braga, você faz o quê? Quando você tira o Ângelo, você faz o quê? Você tá muito pobre hoje, o Santos, além de internamente, né, você tem poucas opções de titular, você tem pouquíssimas, limitadíssimas opções no banco. E até nomes como o Balieiro e o Sandri estão sendo falados pelo Odair, de vontade de tê-los jogando. A gente tá vendo também uma vontade provável de o Odair ver um Soteldo como meia de campo. Então você provavelmente, colocando ainda mais um Soteldo para articular esse Santos, para dar essa criatividade nesse Santos, você ainda mais vai precisar de nomes para as pontas. Eu acho esse movimento estranho aí do Santos primeiro olhar para as pontas e não olhar para os lugares que o Santos mais precisa, que é o meio de campo e as laterais, mas eu acho que não dá muito pro Santos seguir um planejamento. Provavelmente o Santos tá tentando atacar em todos esses âmbitos, mas não tá conseguindo. Até saiu uma matéria hoje do Santos, é a matéria do UOL falando do próprio Rodinei, que o Santos quase conseguiu a contratação do Rodinei. Se eu não me engano, tava o Santos, tava o Atlético Mineiro, vários outros times tentando o jogador. E aí você tem simplesmente um Olympiacos, né? Acho que foi o Olympiacos que conseguiu pegar o jogador. Então é um Santos que tá olhando, seja no Edenilson, seja no Patrick, seja no Rodinei. É um Santos que também tá olhando para suas laterais e pro seu meio de campo, mas não tá conseguindo ser efetivo, né? Aqui até coloca na matéria do UOL, a lateral direita é a prioridade do Santos. O clube dispensou, como a gente já falou aqui no canal, o Madison e o Auro, e precisa colocar alguém na reposição. O Santos também quer um zagueiro, 2 meio-campistas e 2 atacantes. Então eu acho que assim, o Santos quer muita gente, mas a gente tá esperando de fato esses negócios serem fechados. Eu acho que hoje você ter um Odair chegando, você ter um Odair que vai estar dentro do Santos e vai ver a grandiosidade do Santos e também as limitações desse time, vai fazer boa diferença pro Santos. Outra questão que apareceu bastante do Odair e do Falcão é muito essa parte da ofensividade, desse DNA ofensivo. Eu gosto muito que o Odair, ele trouxe 2 palavrinhas, né? Simplesmente competitividade e organização.
Eu acho que hoje é um Santos que não tem isso. Ele perdeu essa competitividade, seja dentro ou fora de casa, e perdeu essa organização. O Santos tendo como base competitividade e organização, talvez seja mais importante do que o Santos hoje ter a ousadia e a alegria que a gente já teve. Porque a ousadia e a alegria, ela não vai conseguir aparecer sem competitividade e muito menos sem organização, que é o que a gente claramente não vê hoje no Santos. E também tem a própria questão, né, que o Santos vê os contratos aí, a manutenção desses contratos, por exemplo, do Sanches e do Soteldo. A maioria dos contratos do Peixe se encerra no fim do contrato do próprio Rueda, no fim do ano que vem. Mas, por exemplo, os vínculos com o Sanches e com o Soteldo são temas importantes para a diretoria, porque é isso que a gente está trazendo. Além de você não trazer atletas, você está perdendo atletas. Ah, mas é só o Madison, é só o Auro, é só o Bruno Oliveira. Legal, só que você precisa repor de alguma forma, você não vai conseguir começar um Paulista sem um lateral direito. E por fim, aí a gente vê o Lucas Braga também sendo mais um nome assediado, um Santos que pede quase 25 milhões pelo jogador e provavelmente vai ficar no Santos. Gosto muito do atleta, acho extremamente relevante, mas assim como eu falei do John, não é só negar propostas, é também olhar para esse atleta e entender que hoje é um Santos que oferece pouquíssimos campeonatos, hoje é um Santos que oferece limitações e é um Santos até que não sabe nem exatamente como que vai ser o ano que vem em questão de estádio. É até um papo para o próximo vídeo, mas hoje o Santos vai voltar, várias questões da nova arena e várias questões também da onde que o Santos vai jogar, que é no Canindé. Vou ver se eu gravo assim que sair essas questões aí da reunião do Conselho do Santos, porque é isso, o Santos precisa, além de simplesmente negar propostas, oferecer também mais possibilidades para esses atletas. Então é isso. Basicamente caminhamos, mas estamos no mesmo lugar. Eu acho que essa questão do Rodinei foi importante para o Santos, Danielson também, essa pontuação aí do Santos, essa definição também do Santos do John, são temas relevantes, que mostram que o Santos está ativo no mercado, mas eu espero que não só estar ativo, mas que com a chegada do Odair a gente passa de estar ativo para estar definitivo, porque o Santos daqui a pouco começa o ano que vem e a gente não tem posições, não dá para entrar em campo, né? Hoje o Santos é esse, hoje o Santos não consegue entrar em campo com o elenco que tem. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!